para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. Salmo de número 46. Salmo de número 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cânticos. Só para a gente entender um pouco, antes da gente ir para a leitura, os salmos eles são divididos em vários livros. E vários salmos, eles são escritos com a mesma função. Existem salmos de lamentação, existem salmos de confissão do povo todo, existem salmos que era de procissão, que eles cantavam quando eles iam para Jerusalém. Existiam também os famosos cânticos de Sião, que eram salmos escritos depois do Senhor dar a eles vitória em alguma batalha. E este é um dos salmos de cânticos de Sião, esse salmo aqui que foi escrito. Então, provavelmente, este salmo foi escrito, pode ser que ele tenha sido escrito por conta da vitória que o Senhor deu a Josafá contra Moabe e contra Amon, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Vocês veem essa história lá. Pode ser que seja essa vitória. E pode ser também que seja a vitória que Deus deu ao rei Ezequias contra o rei Senaqueribe, o rei da Síria, que está registrado lá em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19. 2 Crônicas também fala desta vitória, capítulo 32, e Isaías, capítulos 36 e seguinte, vai falar desta vitória. Então, muito provavelmente que seja esta batalha contra o rei Senaqueribe. E nesta ocasião, meus irmãos, o rei Senaqueribe foi até Jerusalém com mais de 185 mil soldados, e sitiou Jerusalém, e insultou o Deus de Jerusalém. E Ezequias, que era o rei naquela ocasião, ele recorre a Deus dizendo: Senhor, olha o que está acontecendo, só o Senhor que pode nos ajudar. Naquele período, o exército de Jerusalém era em torno de 20 mil soldados. O que seria 20 mil soldados contra 185 mil dos assírios? E os assírios eram tidos como um povo forte, um povo que não tinha piedade nenhuma daqueles que eles dominavam. E o Senhor, naquele momento, depois que Ezequias clamou ao Senhor, o Senhor em uma noite, um anjo do Senhor passou e matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. E o rei teve que voltar para casa, voltar só com os destroços. E ele não entrou na cidade de Jerusalém, porque o Senhor não permitiu. Então, muito provável que esse salmo que nós vamos ler aqui seja um salmo escrito por causa desta vitória que Deus deu ao rei Ezequias. E o salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, esse texto, o salmista vai nos convidar a confiar no Senhor. Confiar no Senhor como o rei Ezequias confiou. Como o rei Ezequias procurou o Senhor. Assim como em muitas ocasiões, o povo de Deus o buscou, confiou nele e o procurou em situações complicadas. E eu gostaria de destacar aqui com vocês 3 verdades importantes sobre esse Deus. Sabendo essas verdades, isso nos ajuda a confiar nele. E a primeira verdade que nós vemos nesse texto é que o salmista nos ensina a confiar no Senhor por saber quem ele é. Quem Deus é. Observe nos primeiros versículos. Versículo 1, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos abatemos, muitas vezes nós ficamos tristes, muitas vezes nós ficamos angustiados, porque nós não aprendemos sobre o que Deus é. Muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus porque nós não contemplamos aquilo que o Senhor fez por nós, enviando Cristo Jesus, o seu Filho, para sofrer, morrer na cruz por nós. Nós nos esquecemos que o Deus que nós servimos é um Deus que se importa tanto conosco, que assumiu a nossa natureza, veio sofrer no nosso lugar, padeceu na cruz, sofrendo a sua dor e a minha dor. Nós esquecemos deste Deus de amor que nós servimos. Nós esquecemos muitas vezes que o nosso Deus é um Deus que não pode ter os seus planos frustrados. É um Deus que domina todas as coisas e nada foge do seu controle. E aqui o salmista vai nos lembrar que Deus, ele é socorro, que Deus é refúgio, bem presente nas tribulações. E é importante então nós entendermos quando é que ele é refúgio e fortaleza. Quando que nós podemos fugir para Deus, nos escondermos em Deus. Quando é que que Deus é fortaleza e é refúgio na nossa vida? Ele vai dizer que isso acontece nas tribulações. É passando por tribulações que nós vamos encontrar o socorro de Deus. É passando por tribulações que nós vamos encontrar o refúgio que está em Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos livre das tribulações, que Deus não permita que a gente passe por tribulações. Mas, meus irmãos, é impossível isso acontecer, porque nós vivemos em um mundo repleto de coisas que nos trazem tribulações. A nossa própria natureza caída faz com que a gente enfrente tribulações. O Senhor não vai nos tirar delas, ou seja, o Senhor, Ele nunca prometeu para nós uma vida tranquila aqui, mas Ele sempre disse que estaria conosco em todos os momentos. E veja que nós não precisamos sair da tribulação para que a gente possa estar bem. Pelo contrário, mesmo em meio às tribulações, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa. Nós encontramos nele refúgio e podemos descansar a nossa alma. O salmista Davi, no Salmo 4, ele diz exatamente isso, que no meio da angústia, o Senhor estava com ele, o Senhor o ouvia. E Davi, no Salmo 4, ele diz que, olha, mais alegria o Senhor colocou no meu coração do que a alegria deles, enquanto eles têm fartura e muito vinho. Mas em meio à angústia e à tribulação, o Senhor estava comigo. Meus irmãos, para nós experimentarmos as coisas de Deus, muitas coisas de Deus, nós precisamos passar por dificuldades. Nosso Deus é um Deus de vitória. Mas como é que nós vamos experimentar a vitória de Deus se não enfrentarmos a batalha? Se passarmos por elas? O nosso Deus é um Deus consolador. Mas como é que nós vamos encontrar o consolo de Deus se não passarmos por situação que nos faz chorar, que nos faz angustiar, que nos faz entristecer? O nosso Deus é socorro bem presente
Mas como é que nós vamos buscar o socorro de Deus se nós não estivermos em apuros? Portanto, meus irmãos, até mesmo as tribulações servem para nos mostrar quem é Deus e nos fazer correr para Ele, recorrer a Ele. E ter consciência disso, isso dá a nós toda a segurança, todo o conforto, toda a esperança. É por isso que o salmista, no versículo 2, observe na sua Bíblia, ele vai dizer, olha, já que Deus é fortaleza e socorro bem presente, ele diz no versículo 2, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem, que as águas espumejem, ainda que o céu esteja desabando, nós não precisamos temer, porque Deus é socorro, Ele é fortaleza, Ele está presente, nós podemos recorrer a Ele o tempo todo. Meus irmãos, não são as tribulações, na verdade, não são as circunstâncias que nos abatem, não são os problemas que nos fazem chorar, mas é a maneira como nós o encaramos. Se nós encararmos as situações difíceis, tendo sempre a consciência de que Deus está no controle, de que Deus é fortaleza, de que Ele é socorro, de que Ele me atende, que eu posso ir para os braços dEle. E quando nós temos essa consciência, não importa as circunstâncias, não importa a tribulação que a gente enfrente. A gente pode sofrer no meio da tribulação, mas a gente vai estar sempre forte, firmados no Senhor e sempre confiando no Senhor. E isso vai tirar de nós o medo de enfrentarmos as dificuldades nesta vida. Mas nós precisamos sempre lembrar, meus irmãos, de quem Deus é. Quem Deus é. Naquela situação, o povo de Deus estava ali com medo, cercado por um exército de 185 mil soldados assírios. Esta era a tribulação que o povo estava enfrentando. Mas a sua e a minha tribulação pode ser muito diferente disso. Mas ainda assim, se aplica a nós, porque Deus, Ele é socorro presente em qualquer situação. Se porventura vier um problema de saúde, bater a sua porta, de repente você pegar um exame e começar a chorar porque é algo grave que você não vê expectativa, lembre-se, nada foge ao controle do Senhor e você pode buscá-lo em qualquer situação. Se a economia do país estiver indo de mal a pior, se você perder um emprego, se você não conseguir sair de uma situação financeira problemática, lembre-se, ainda assim, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, tudo está nas mãos dEle, você pode correr para Ele. Não importa qual problema você esteja passando ou venha enfrentar, não se esqueça de quem Deus é. Mas a segunda coisa que é importante nós entendermos aqui é, se em primeiro lugar o salmista nos ensina a confiar no Senhor por saber quem Ele é, segunda coisa que nós vemos no texto é que o salmista nos ensina a confiar em Deus por saber onde Ele está. Onde Deus está. Observe no versículo de número 4, ele vai dizer que, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aqui, irmãos, vale pensarmos nessa expressão, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O termo mais apropriado para a tradução aqui não é um rio, mas sim um fluxo de água. Os tradutores sempre têm que tomar uma decisão na hora de traduzir, porque em muitas ocasiões não vai ter como traduzir exatamente o que está expressado lá. Então ele toma uma decisão e traduz de uma certa maneira. Pastor, mas o que isso tem a ver? Olha, irmãos, nós estamos falando de Jerusalém. E Jerusalém não há rio nenhum em Jerusalém. Não há rio em Jerusalém. Ele tomou essa decisão de traduzir por rio. Beleza, tranquilo. Mas o termo ali mesmo fala de fluxo de água. E por que é importante a gente pensar nesse fluxo de água? Porque em Jerusalém existe
uma fonte chamada Fonte de Gion, e dentro da cidade de Jerusalém, um tanque de Siloé, que esta água que está ali é uma água que vem de fora de Jerusalém, de uma fonte chamada Fonte de Gion, e esta água que vinha para dentro de Jerusalém, isso aconteceu porque Ezequias, o rei Ezequias, fez uma escavação por baixo das muralhas de Jerusalém, e foi lá, essa escavação foi lá na Fonte de Gion, e a água da Fonte de Gion passou a vir para dentro de Jerusalém. Para dentro de Jerusalém. E era um fluxo de água, então, que via para dentro de Jerusalém e alegrava a cidade do Senhor. Meus irmãos, naquele período, por que isso é importante? Naquele período, uma estratégia de guerra era sitiar a cidade de tal modo que o povo não saísse dela. Porque eles começavam a morrer de fome e a morrer de sede. Porque se não tinha rio dentro da cidade, então o povo morreria de sede. Inclusive, em alguns locais que tinha rio, eles usavam estratégia de desviar a água fora da cidade para que não entrasse água e o povo morresse. Só que ninguém sabia que existia uma fonte, um fluxo singelo de água que entrava dentro de Jerusalém e o povo não precisava sair para pegar água, porque a água de fora estava entrando e alegrava aquele povo, e que mesmo em meio a um cerco, eles poderiam beber dessa água, e isto trazia alegria para a cidade. E isso é importante nós pensarmos, meus irmãos, porque muitas vezes nós queremos que Deus faça grandiosas coisas no nosso viver. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça coisas estrondosas na nossa vida e nós não percebemos as coisas singelas de Deus, que alimenta a nossa vida, que cuida de nós, que satisfaz a nossa alma, que preserva o nosso viver. Nós desprezamos pequenas coisas que Deus faz, porque nós ficamos esperando grandes coisas. Mas nós precisamos pensar exatamente nessas coisas que nos preservam a vida, essas coisas que nos dão esperança. É isso que nós precisamos pensar. E inclusive, é importante nós falarmos sobre isso, porque o povo de Deus, em um momento, ele desprezou esse pequeno fluxo de água que ia ali. Olha só, se você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 8 de Isaías, versículos 5 a 8, Deus vai dizer ali o seguinte: falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, a fonte de Siloé, o tanque de Siloé, esse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, observe só, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Observe, em determinado momento o povo de Deus estava desprezando as águas singelas da fonte de Siloé, do tanque de Siloé. E o Senhor diz, já que vocês estão desprezando isso, então eu vou permitir que as águas do Eufrates, do grande rio Eufrates, venham sobre vocês, isto é, o rei da Síria. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso viver e ver as coisas de Deus na nossa vida, por mais que sejam singelas, porque são essas coisas que podem alegrar o nosso coração. O que importa é se Deus está presente conosco. Esse é o importante. Não importa se é com grandes coisas, pode ser com pequenas coisas, mas se Ele estiver presente na nossa vida, isto é o que importa. Observe, no texto que nós lemos, ele vai dizer aí para nós
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, desde antes de nascer o sol. Deus sempre vai estar nos ajudando, dia após dia. O importante é que Ele esteja conosco. Então, meus irmãos, onde Deus está na nossa vida? Onde Ele está? O Senhor, se o Senhor estiver conosco, não pode desabar o mundo, mas nós estamos seguros. Inclusive, em Isaías 37, esse episódio de Senaqueribe ali cercando, Isaías 37, versículo 33 e 35, conta para nós o que Deus mandou dizer disse a Ezequias a respeito do rei Senaqueribe. Ali diz o seguinte: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudos, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei a cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Meus irmãos, sabe o que é interessante? Todos os reis tinham uns escritos chamados anais. Esses anais dos reis eram as vitórias que eles anotavam. E os anais do rei Senaqueribe está no Museu Britânico em Londres, pelo menos parte dele. Eu tive o privilégio de olhar com os meus olhos aquilo ali. E por que eu quis tanto ver isso? Porque nos anais do rei Senaqueribe, ele escreve, ele mesmo, o rei, deixando registrado, ele escreve que conquistou mais de 40 cidades fortificadas em Judá. E que ele prendeu o rei de Jerusalém, na cidade, como se prende um pássaro na gaiola. Isso está registrado nos anais do rei Senaqueribe. Sabe o que isso significa? Que o rei, ele teve o gosto de escrever que destruiu mais de 40 cidades, mas ele não teve o gosto de dizer que invadiu Jerusalém. Ele disse que prendeu o rei como um pássaro, mas ele não invadiu, porque o Senhor estava lá, e o Senhor disse: aqui ninguém vai entrar. Quando o Senhor está presente na nossa vida, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. Não importa se é somente um fluxo de água, não importa se são coisas singelas, se o Senhor estiver presente conosco, ninguém vai nos abalar, ninguém vai nos tragar, porque o Senhor está conosco. Jerusalém significava a habitação de Deus, era a morada de Deus com o povo. E nesse momento, quando o rei Ezequias vai lá clamar ao Senhor, o Senhor então está dizendo para o rei Ezequias: fique tranquilo, meu servo, porque nessa cidade ninguém vai entrar. Meus irmãos, o problema é que depois disso, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. E por quê? Olha, Oséias capítulo 5, versículos 5 e 6 diz o seguinte: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. E Judá, que era, no caso lá, Jerusalém, cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles. Meus irmãos, depois de tantas coisas que o Senhor fez para Israel, para Jerusalém, o povo se esqueceu do Senhor. E quando o povo foi entregue
ao rei Nabucodonosor. Eles foram à procura de Deus, mas Deus já tinha se retirado deles, porque eles mesmos haviam esquecido do seu Deus. Meus irmãos, isso não para por aí. Quando nós lemos as cartas às igrejas de Apocalipse, nós vemos o anjo da igreja de Laodiceia, escrevendo ali, Deus mandando João escrever, o anjo da igreja de Laodiceia, dizendo exatamente que, olha, vocês me deixaram do lado de fora. Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava à porta batendo, e eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido algum sermão sobre essa questão de bater na porta, e alguém dizer para você assim, Jesus está batendo na porta do seu coração, abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Meus irmãos, isso é uma pregação mais errada do mundo, porque não se trata de conversão, não é porta de coração não, era a igreja do Senhor Jesus, que tinha deixado o seu Senhor do lado de fora. A carta foi escrita para crente, foi escrita para aqueles que já tinham entregado suas vidas a Cristo Jesus. O que Jesus estava dizendo é que realmente ele estava do lado de fora, ele não fazia parte daquela igreja, porque eles tinham deixado ela do lado de fora. Então ele está lá dizendo, abram a porta, deixem eu entrar. Porque a igreja é a habitação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Nós, igreja, nós reunidos. Mas muitas vezes temos deixado o Senhor Jesus de fora. Assim como Israel abandonou o Senhor, o deixou e foi atrás de outros ídolos. Assim como a igreja de Laodiceia deixou também o Senhor de fora, assim também muitas vezes nós deixamos. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor Jesus não faz parte das nossas famílias? Eu pergunto para vocês, o Senhor Jesus faz parte do seu casamento? Você e o seu cônjuge servem o Senhor Jesus? Vocês os buscam todos os dias? Vão juntos para a igreja? Cultuam em casa? Cantam ao Senhor? Louvam ao Senhor? Buscam juntos resolver os problemas por meio da Escritura? É assim que se faz? Os filhos, pais e filhos sentam com os filhos, ensinam os filhos, oram ao Senhor, buscam o Senhor o tempo todo. Meus irmãos, muitas vezes nós temos deixado Jesus de fora da nossa vida, assim como a igreja de Laodiceia deixou o Senhor Jesus da porta para fora. Mas nós precisamos trazer o Senhor Jesus para as nossas vidas, porque se Ele estiver conosco, se Ele estiver na nossa casa, você pode ter certeza que praga nenhuma vai chegar à nossa tenda. Que nada que venha a nos tragar, que venha a nos destruir vai acontecer conosco. Porque o Senhor está conosco, está do nosso lado. Mas é preciso estar ali. Muitos casamentos têm sido destruídos porque o Senhor Jesus não tem feito parte dele. Muitos problemas entre pais e filhos têm acontecido exatamente porque o Senhor Jesus não tem tido parte na educação dos filhos. Muitos irmãos têm contrariado uns aos outros, têm se angustiado e amargurado uns com os outros, porque nós não temos trazido Jesus para os nossos relacionamentos. Meu irmão, não importa a grandeza que seja a nossa igreja. Poderia ser aquela casinha antiga que nós tínhamos aqui. Que nós tivemos que reconstruir porque estava caindo em cima de nós. Poderia ser ali. Ou pode ser essa igreja do jeito que está. Ou pode ser essa igreja terminada, esse templo terminado. Não importa. Não importa se as nossas finanças vão melhorar ou se vai continuar sendo essas finanças singelas como nós temos. O que importa é se o Senhor está aqui conosco. Meu irmão, se você for alguém que busca o Senhor Jesus todos os dias, que vem para esse lugar para louvar e adorar o Senhor Jesus semanalmente, porque Ele é o mais importante da sua vida, você pode ter certeza que esta igreja vai ser sempre abençoada, porque o Senhor estará conosco. Mas se você não tem feito isso, é hora de fazer. Comece a fazer. Busque o Senhor. Leia a Escritura. Ore ao Senhor. Busque o Senhor.
para que ele possa fazer parte da sua vida. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos aqui, o salmista nos encoraja a confiar em Deus, por saber quem Ele é, por saber onde Ele está, mas também por saber o que Ele faz. No versículo 8 em diante, ele mostra exatamente isso. Ele vai dizer: vinde e contemplai as obras do Senhor. Venham ver. Olha, lembrem do que o Senhor fez. Lembrar é recobrar a nossa memória do que o Senhor já fez ao longo da história, meus irmãos. Às vezes a gente fica com medo de Deus nos abandonar, nós achamos que Deus nos abandona. Às vezes nós vemos um problema e nós ficamos com medo, será que nós vamos conseguir vencer isso? Basta a gente olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós. Ver o que o Senhor fez por cada um de nós e por todos nós de uma maneira coletiva. É isso que o salmista mostra aqui. Olha, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Lembrem, nós precisamos fazer isso. Uma coisa que é muito boa de nós fazermos entre nós é sentarmos mesmo em rodas, muitas vezes em programações, as programações da igreja, como almoço, acampamento, esse tipo de coisa, nos serve muito para isso, para lembrar momentos atrás de dificuldades que nós enfrentamos e que o Senhor nos livrou. Até mesmo nós, cônjuges, sentarmos uns com os outros e lembrar das dificuldades que nós passamos. Todas as vezes que nós sentamos e olhamos para trás e começamos a ver os livramentos que o Senhor nos deu, de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez na nossa vida, fazer isso, recobrar a memória, nos ajuda a lembrar do que o Senhor faz. E isso nos ajuda a confiar no Senhor. É bom fazermos isso, é importante fazermos isso. O nosso diálogo em casa deve ser dessa maneira também, lembrar aquilo que o Senhor já fez por nós. E o salmista vai nos dizer também que nós precisamos descansar, então, na providência de Deus. O que exatamente Ele faz? Observe que Ele vai dizer aí, olha só, Ele é quem põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele é quem quebra o arco, quem despedaça a lança, quem queima os carros no fogo. Irmãos, Ezequias não precisou levantar um dedo sequer contra o rei da Síria. O exército de Jerusalém não precisou sair das suas portas para enfrentar o rei da Síria. Quando nós lemos o relato lá em Isaías, capítulo 33, nós vemos que o Senhor, o anjo do Senhor, em uma noite, saiu e destruiu todos. Quem despedaça a lança, quem queima os carros no fogo, quem quebra o arco, é o Senhor. Ele pode usar exércitos, mas Ele não depende de exércitos. O Senhor pode usar o que Ele quiser, mas também Ele pode usar nada, porque Ele só faz tudo. Esse é o Deus que nós servimos. E nós precisamos descansar. Quando a doença bate à porta, às vezes nós nos desesperamos e pensamos, será que os médicos vão conseguir? O Senhor pode tirar qualquer doença de você se Ele quiser, no estalar de dedos. O Senhor pode nos tirar de uma situação complicada no estalar de dedos, quando Ele quiser. Então eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso descansar. Pastor, mas e se o Senhor não quiser? Se o Senhor não quiser, Ele não vai fazer. Mas você pode ter certeza que se Ele estiver com você, você vai passar por todas as situações firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, lembre-se, a nossa vida aqui, ela é momentânea, do jeito que nós estamos. Um dia nós voltaremos a habitar nessa terra, mas essa terra transformada, restaurada.
redimida, sem o pecado. Às vezes a gente não para pensar, mas a gente é tão doido, a gente ama tanto essas coisas aqui, que a gente queria que Deus eternizasse a nossa vida aqui com sofrimento. A gente fica com medo de morrer. Ah, Senhor, me dá mais 5 anos de vida. Às vezes a gente está capengando e querendo mais 5 anos, 10 anos de vida. Meus irmãos, Deus tem para nós a eternidade. A eternidade. A gente precisa olhar, lembrar do que Deus já fez por nós, saber que é Ele que faz e descansar. Porque se Ele tiver isso para mim, Ele vai fazer. Se Ele tiver cura para mim, Ele vai curar. Se Ele tiver prosperidade financeira para mim, Ele vai me dar. Se Ele tiver a realização pessoal, de trabalho, profissional, Ele vai me dar. Mas se o Senhor também me der sofrimento a vida toda aqui, eu tenho certeza que se Ele estiver comigo, eu vou vencer. E no fritar dos ovos, no final de tudo, meus irmãos, nós todos juntos estaremos na eternidade com Ele. E esse Senhor, nós precisamos sempre lembrar de que Ele nos protege, Ele cuida de nós, naquele que é a principal fortaleza da nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo vai dizer exatamente isso, sobre os sofrimentos do presente, que não podem se comparar à glória futura. Não, meus irmãos. E que nós podemos ser entregues à morte o dia todo, mas nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero terminar lendo esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados ovelhas para o matadouro. Amar Jesus, seguir Jesus, é o mesmo que enfrentar a morte todos os dias. Todos os dias. Mas Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, se nós estivermos em Cristo, se Cristo estiver presente na nossa vida, nós podemos descansar que a nossa vida está guardada nele. E Ele pode fazer tudo por nós. Que nós possamos descansar nesse Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor imensamente, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus forte e poderoso. O Senhor é socorro bem presente. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que habita no nosso meio. Um Deus que está conosco. O Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Nós te agradecemos, ó Deus, por poder ter o Senhor conosco. Que o Senhor não permita que a gente se esqueça de Ti, que a gente busque outros ídolos, mas que o Senhor seja o Deus de fato, de verdade da nossa vida. Que a gente busque o Senhor todos os dias, busque te adorar, te louvar, te bendizer o nome todos os dias, para que o Senhor possa de verdade habitar no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor faz. O Senhor é um Deus dos deuses, o Senhor é um médico dos médicos, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor já ressuscitou pessoas, o Senhor cura pessoas, o Senhor para a guerra, o Senhor faz tudo, o Senhor pode tudo. Nos ajude sempre a descansar nisso, porque aquilo que o Senhor tem de propósito para nós, isto vai acontecer. Que a gente possa então, ó Deus, descansar no Senhor todos os dias da nossa vida.
E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.